Estamos lendo o livro de Marcos, capítulo número 14, no verso número 47. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse-lhe: Saístes com espada e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram, e um certo mancebo seguiam, envolto a um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu pelado. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os presbíteros, e os escribas. Presbítero aqui está como ancião, porque é do lado B. Quando é do lado A, eles falam presbítero. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, diáconos. Mas quando é do lado do mal, aí é servidores. Quando é do lado de Jesus, eles falam diáconos, para poder induzir a gente ao erro. E estava sentado com um dos diáconos, dos servidores, aquentando-se ao lume, e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos ele dizer: Eu derribarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho de Deus, bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece. E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhes punhadas, e dizer-lhes: Profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer que ali estavam, aos que ali estavam: Esse é um deles, é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus que lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. 15. Penúltimo. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os presbíteros. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os presbíteros, que aqui está escrito anciãos, e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho, e ligando a Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Ligando aqui é amarrando, né? E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém de nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhe um preso, qualquer que eles pedissem.
E havia um, chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo-lhe, disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais alto: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e teceram uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levando-no ao lugar da Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a Escritura. E cumpriu-se a Bíblia. Não. E cumpriu-se a Escritura, que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificais, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, e ficavam zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com eles foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve treva sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias para tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E acabou-se o Velho Testamento. E acabou-se aqui o pacto antigo, a antiga aliança, e nasce aqui agora o Novo Testamento. Daqui para frente, a divisão da Bíblia que está lá atrás de forma errada, deveria estar aqui neste momento dividida. Porque daqui para trás fica o Velho Testamento, e daqui para frente começa o Novo Testamento, no momento em que Jesus expira e o véu do templo se abre do alto a baixo. Mas quando os homens compilaram a Escritura e colocaram no livro, acharam por bem separar lá atrás, lá no início do livro, para nos levar todos nós ao erro, ao engano, a nos conduzir de forma errada, achando que estamos lendo o Novo Testamento. Mas até aqui nós estávamos lendo o Velho Testamento. E no próximo vídeo, que é o derradeiro, nós iremos ler o Novo Testamento.